Bahia, 1875. Uma seca devastadora está matando o engenho São Tiago. O coronel Américo Tavares, desesperado ao ver sua fortuna evaporar junto com a água, torna-se cada vez mais cruel. Quando Zefa Mina, uma mucama de 35 anos, vê seu filho de 9 anos ser punido até a morte por derramar água acidentalmente, algo dentro dela se rompe. Mas Zefa carrega um segredo que nem o coronel imagina. Ela conhece os cânticos proibidos que sua avó africana lhe ensinou em segredo. Invocações a Oiá, a Senhora dos Ventos e das Tempestades. Durante 3 dias e 3 noites, Zefa canta sem parar. Sua voz rouca ecoa pelos campos secos. Palavras em Iorubá que ninguém mais compreende, mas que o próprio ar parece reconhecer. No primeiro dia, uma brisa suave começa a soprar. No segundo dia, o vento se torna forte o suficiente para arrancar telhas. E no terceiro dia, sob um céu que escurece sem nuvens, um redemoinho gigantesco se forma sobre o engenho, crescendo, girando, obedecendo aos comandos cantados por uma mãe que perdeu tudo e agora invoca justiça ancestral. O que aconteceu naqueles 3 dias desafia a explicação. Meteorologistas falam em fenômeno raro. A igreja chama de castigo divino. Mas os escravizados que sobreviveram sabem a verdade. Zefa Mina conversou com o vento, e o vento respondeu com fúria. Esta é a história de como um dos maiores engenhos da Bahia foi completamente destruído por forças que o homem não pode controlar, invocadas por uma mulher que todos subestimaram. É a história de vingança ancestral, de poder espiritual sobrevivendo à escravidão e de um redemoinho que varreu da face da terra não apenas construções, mas a própria arrogância de quem pensava poder acorrentar tudo, até os deuses. Antes de começarmos essa jornada, quero saber de você que está me ouvindo agora. Você acredita que existe justiça além das leis humanas? Que quando os poderosos fazem o que querem sem consequência, algo maior pode ser invocado? Se você acredita em forças espirituais, ancestrais, ou simplesmente em que o universo encontra formas de equilibrar injustiças, deixe seu like nesse vídeo. E nos comentários, me diga de onde você está falando e se na sua região existem histórias parecidas, lendas de pessoas comuns que conseguiram fazer o impossível quando tudo parecia perdido. Se inscreva no canal porque histórias como essa, que misturam história real com o sobrenatural, são o que trazemos aqui toda semana. Agora, vamos conhecer Zefa Mina. Meu nome é Zefa Mina. Nasci no engenho São Tiago em 1840, filha de Maria Mina e neta de Abene, que foi trazida da costa da Mina em 1795. Minha avó chegou ao Brasil já velha demais para o trabalho pesado. Então a colocaram na cozinha da casa grande. Foi ali que ela me criou, enquanto minha mãe trabalhava no eito cortando cana sob o sol que derrete a pele. Abene era de um povo que reverenciava o vento. Ela me contava que em sua terra, antes dos homens brancos chegarem com suas correntes e seus navios, ela era uma sacerdotisa de Oiá. Guardava os segredos dos ventos, sabia como chamá-los, como acalmá-los, como pedir que trouxessem chuva ou levassem embora as doenças. Quando foi capturada, tentaram tirar tudo dela, o nome, a língua, os deuses. Mas o vento não pode ser acorrentado, e os cânticos, uma vez aprendidos, vivem na garganta para sempre. Ela me ensinou em segredo, sempre à noite, quando os senhores dormiam e só as estrelas nos vigiavam. Me ensinou as palavras em Iorubá que invocam Oiá. Me ensinou os ritmos que imitam o sopro do vento nas folhas. Me ensinou a sentir a mudança no ar antes da tempestade chegar. Dizia que um dia eu precisaria desse conhecimento. Que os poderes antigos não morrem, apenas esperam o momento certo para despertar. Cresci como mucama, trabalhando dentro da casa grande. Lavava, passava, servia à mesa, penteava os cabelos das sinhás. Era um trabalho considerado melhor que o eito, mas vinha com seus próprios horrores. Estar perto demais dos senhores significava ver sua crueldade de perto, sem os filtros da distância. Significava ser invisível e extremamente visível ao mesmo tempo, como um móvel que ocasionalmente era notado e usado. Aos 17 anos, fui vítima da arrogância do filho mais velho do coronel Tavares, o jovem Américo Júnior. Daquela violência que não me deu escolha, eu engravidei.
Quando minha barriga começou a crescer, a Sinhá Eulália me olhou com desprezo e me mandou para a senzala. Eu havia deixado de ser invisível, e isso era imperdoável. Benedito nasceu em abril de 1866. Era um menino bonito, de pele clara como a minha, com olhos espertos que pareciam entender o mundo melhor do que deveria. O pai nunca o reconheceu. Américo Júnior havia se casado com uma moça de família importante e fingiu que Benedito não existia. Mas eu via os traços dele no rosto do meu filho, e meu coração se dividia entre amor e amargura. Criei Benedito na senzala, junto com as outras crianças escravizadas. Ensinei-o a ser invisível, a baixar os olhos, a responder apenas quando perguntado. Ensinei-o a sobreviver, mas também, em segredo, ensinei-lhe as canções de Abene. Passava para ele o que minha avó havia passado para mim, acreditando que o conhecimento ancestral era a única herança real que eu poderia lhe dar. O engenho São Tiago era um dos maiores da região. Tinha mais de 200 escravos, uma casa grande de 2 andares, capela própria e 3 engenhos de açúcar funcionando dia e noite durante a safra. O coronel Américo Tavares era conhecido por ser um homem duro, mas justo, segundo os padrões da época. Isso significava que batia menos que outros senhores, desde que a produção fosse boa e ninguém o desrespeitasse. Mas em 1874, as coisas começaram a mudar. A seca chegou devagar, como um animal se aproximando de uma presa. Primeiro foram as chuvas que não vieram em novembro. Depois, o verão que se estendeu além do normal. Em março de 1875, não havia mais chuva há 5 meses. O rio que alimentava o engenho estava secando. As plantações de cana começaram a murchar e ficar amarelas. O coronel ficou obcecado com água. Criou regras cada vez mais rígidas sobre seu uso. Apenas para beber e para as máquinas do engenho. Nada mais. Tomar banho virou luxo. Lavar roupas era feito uma vez por semana com a água mais suja. E qualquer desperdício era punido severamente. Foi nesse contexto que Benedito, meu filho de 9 anos, cometeu seu erro fatal. Era junho de 1875, o auge da seca. Benedito trabalhava como auxiliar na casa grande, levando recados, servindo água, tarefas leves para uma criança. Um dia, ao servir água para o coronel e seus convidados, tropeçou. A jarra caiu. 3 litros de água limpa se espalharam pelo chão de tábuas enceradas. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. O coronel olhou para a água escorrendo, para Benedito congelado de medo, e algo se quebrou dentro dele. Não era apenas sobre a água. Era sobre o controle que ele estava perdendo, sobre a fazenda que definhava, sobre o poder que escorria de suas mãos como aquela água no chão. Ele ordenou que levassem Benedito para o tronco. O tronco era uma estrutura de madeira no centro do terreiro, onde punições públicas aconteciam para servir de exemplo. Eu estava na lavanderia quando ouvi os gritos. Larguei tudo e corri. Quando cheguei ao terreiro, Benedito já estava amarrado ao tronco. O coronel estava pessoalmente aplicando a punição. Cada golpe soava como um trovão seco. Benedito chorava, implorava perdão, gritava por mim. Tentei me aproximar, mas 2 capatazes me seguraram. Me obrigaram a assistir, forçando meus olhos a verem cada movimento do coronel. Não vou descrever os detalhes do que aconteceu. Não porque seja proibido, mas porque algumas imagens são pesadas demais para carregar em palavras. Quando o coronel finalmente parou, ofegante, e os capatazes me soltaram, eu corri para o tronco. O mundo inteiro havia desaparecido. Havia apenas o silêncio. Ele estava caído no chão. Filho? Eu sussurrei. Toquei seu rosto. Ele não respondeu. Eu o chamei de novo, mais alto. Benedito! Mas ele se foi. Seus olhos, aqueles olhos espertos, estavam fechados. Deixaram-me carregar o corpo. Peguei meu filho nos braços, tão leve, tão quebrado, e caminhei até a senzala. Não chorei. Não gritei. Estava além disso. Estava num lugar onde não há lágrimas. Apenas um vazio frio que consome tudo. Lavei o corpo de Benedito com a pouca água que consegui juntar. Vesti-o com a única roupa limpa que tinha. Coloquei-o numa cama e sentei ao lado, segurando sua mão fria. E foi ali, naquele silêncio terrível,
que ouvi a voz de minha avó Abene. Não era uma voz física. Era uma memória tão forte que parecia real. Ela me dizia: os ventos ouvem aqueles que sabem chamar. Oiá não esquece seus filhos. Cante, Zefa. Cante como te ensinei. Comecei a cantar. Baixinho primeiro. Apenas um murmúrio que mal saía da garganta. Eram os cânticos que Abene me ensinou, em Yorubá. Palavras que invocavam a Senhora dos Ventos, a guerreira que comanda tempestades, a mãe que protege seus filhos mesmo depois da morte. As outras mulheres da senzala me olhavam com medo e pena. Algumas tentaram me consolar, mas eu as afastei. Precisava cantar. Era a única coisa que fazia sentido naquele momento. Cantar para Oiá, pedir que ela ouvisse a dor de uma mãe, que trouxesse justiça onde os homens só traziam crueldade. Cantei durante toda aquela noite. Minha voz ficou rouca, mas continuei. Na manhã seguinte, quando vieram buscar o corpo de Benedito para enterrar, ainda estava cantando. Deixaram-me ir ao enterro, uma concessão rara. Cantei sobre a cova enquanto baixavam o caixão simples de madeira. Cantei enquanto jogavam terra. Cantei enquanto voltava para a senzala. No segundo dia, minha voz estava quase sumindo, mas os cânticos continuavam saindo, cada vez mais baixos, mais profundos, mais antigos. Sentia algo se movendo no ar ao meu redor. Uma presença, uma resposta. O vento, que estava parado há semanas por causa da seca, começou a soprar suavemente pelas frestas da senzala. As pessoas começaram a me evitar. Diziam que eu havia enlouquecido de tristeza, que estava possuída. O padre veio tentar me benzer, mas quando começou suas orações em latim, o vento dentro da senzala soprou tão forte que apagou todas as velas. Ele saiu correndo, fazendo o sinal da cruz. Agora você que está me ouvindo, me diga uma coisa. Deixe nos comentários de onde você está falando e me responda. Você acredita que existe justiça além das leis dos homens? Que quando tudo falha, quando os poderosos podem fazer o que querem sem consequência, existe algo maior que pode ser invocado? Pense nisso enquanto continuo minha história. No terceiro dia, algo mudou. Acordei antes do amanhecer com a certeza absoluta de que algo estava para acontecer. O ar tinha uma qualidade diferente, densa, carregada, como antes de uma tempestade gigantesca. Mas o céu estava limpo, sem uma única nuvem. O sol nasceu vermelho como sangue. Levantei e saí da senzala. Ninguém tentou me parar. Caminhei até o centro do terreiro, o mesmo lugar onde Benedito havia sido punido 3 dias antes. Fiquei ali, de pé, e comecei a cantar novamente. Mas desta vez minha voz saiu clara, forte, como se tivesse recuperado toda sua força e mais ainda. Os cânticos saíam de mim como água de uma fonte. Não eram apenas palavras, eram chamados, comandos, invocações. Eu não estava mais pedindo, estava exigindo, estava convocando Oiá, a Senhora dos Ventos, a guerreira implacável, a mãe de todos os que sofrem injustiça. E ela respondeu. O vento começou a soprar, suave no início, apenas uma brisa que levantava a poeira do chão seco. Mas foi crescendo. Em minutos, as árvores balançavam. Em meia hora, galhos começavam a quebrar. E eu continuava cantando, de braços abertos, olhos fechados, sentindo o vento me envolver como um abraço antigo e conhecido. As pessoas começaram a sair das senzalas, da casa grande, dos galpões do engenho. Olhavam para mim, para o céu que escurecia mesmo sem nuvens, para o vento que agora uivava como 1000 vozes juntas. O coronel apareceu na varanda da casa grande, gritando ordens que ninguém conseguia ouvir sobre o barulho do vento. O vento girava. Comecei a perceber que ele não soprava apenas em uma direção. Ele girava ao redor do engenho, cada vez mais rápido, criando um padrão circular. Um redemoinho estava se formando, mas não era como os pequenos redemoinhos de poeira que víamos às vezes. Este era enorme, crescendo, se alimentando da minha voz, da minha dor, da minha raiva contida. Madeira começou a voar. Primeiro foram pequenos pedaços, galhos, telhas, depois vigas inteiras. O telhado da primeira senzala foi arrancado como se fosse papel.
As pessoas corriam, gritavam, procuravam abrigo, mas não havia abrigo contra o que estava vindo. Oiá havia respondido meu chamado e ela não conhecia misericórdia, apenas justiça. O redemoinho tinha agora 30 metros de altura e continuava crescendo. O barulho era ensurdecedor, um rugido constante que fazia os ossos vibrarem. Sentia o poder fluindo através de mim, os cânticos ancestrais guiando o vento, moldando-o, direcionando-o. E meu alvo era claro. O engenho São Tiago precisava deixar de existir. A estrutura do engenho de moer cana foi a próxima. As enormes rodas de madeira, que levaram anos para construir, foram arrancadas de suas bases como brinquedos. Voaram pelo ar e se despedaçaram ao bater no chão. As paredes de pedra do galpão racharam. O teto desabou. Décadas de trabalho destruídas em minutos. Mas o redemoinho queria mais. Sentia sua fome, sua sede de destruição. Ou talvez fosse minha própria sede. Já não sabia onde eu terminava e o vento começava. Éramos um só. Uma força da natureza respondendo a séculos de injustiça, a gerações de sofrimento, a milhões de vidas roubadas e destruídas. A casa grande era o símbolo máximo do poder do coronel. 2 andares de pedra e madeira nobre, mobília importada de Portugal, cristais da França, prataria inglesa. Toda a riqueza extraída do sangue e suor de 200 pessoas escravizadas, condensada em tijolos e luxo. O redemoinho a cercou. As janelas explodiram todas ao mesmo tempo, vidros voando como chuva cortante. As portas foram arrancadas das dobradiças. Móveis começaram a sair pelas janelas quebradas, girando no ar como folhas. Vi a mesa de jantar, aquela onde eu havia servido tantas refeições, partir-se no ar. Vi o piano da sala voar e se desintegrar contra as árvores. O coronel ainda estava na varanda, se segurando numa coluna. Consegui vê-lo de onde eu estava, no olho do furacão onde o ar estava estranhamente calmo. Nossos olhares se encontraram. Naquele momento, ele entendeu. Entendeu que não era apenas um fenômeno natural. Entendeu que isto era uma resposta, uma consequência. Uma vingança ancestral se manifestando através dos ventos que ele nunca poderia controlar. O teto da casa grande começou a se levantar. As telhas voavam como projéteis. As vigas gemiam e rachavam. E então, num momento que parecia ter sido coreografado pelos próprios deuses, a estrutura inteira desabou. A casa grande, símbolo de 3 gerações de poder dos Tavares, virou escombros em segundos. O redemoinho continuou por mais 1 hora. Destruiu cada estrutura do engenho. Os estábulos, os galpões de armazenamento, a capela, as senzalas, tudo. Quando finalmente começou a diminuir, o engenho São Tiago não existia mais. Apenas destroços espalhados por quilômetros, madeira retorcida, pedras deslocadas, uma paisagem de destruição total. Quando o último sopro de vento finalmente cessou, caí de joelhos. Estava exausta além de qualquer cansaço que já havia sentido. Minha garganta ardia. Minhas mãos tremiam. Mas havia uma paz dentro de mim. Uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Benedito havia sido vingado. Não apenas ele, mas todos os Beneditos. Todas as crianças roubadas. Todas as mães que choraram em silêncio. Olhei ao redor. Pessoas emergiam dos esconderijos, atordoadas, feridas, mas a maioria viva. O redemoinho havia sido preciso em sua destruição, mirando estruturas, não pessoas. Apenas 3 haviam morrido. O coronel Américo Tavares, que morreu nos escombros da Casa Grande, seu filho Américo Júnior, atingido por uma viga voadora, e o capataz mais cruel, João Pereira, que foi arremessado pelo vento e desapareceu na fúria da tempestade. Os sobreviventes me olhavam com medo reverencial. Eu era a mulher que havia conversado com o vento. A mucama que havia destruído um império de cana com apenas sua voz. A mãe que havia invocado a ira de Oiá e vivido para contar a história. Nos dias seguintes, as autoridades vieram investigar. Disseram que havia sido um tornado, fenômeno raro, mas não impossível na região. Os meteorologistas inventaram explicações sobre diferenças de temperatura e pressão atmosférica. A igreja chamou de ato de Deus, punição divina pelos pecados. Cada um acreditou no que quis acreditar.
mas os escravizados sabiam a verdade e me tratavam com um misto de respeito e temor. Eu havia me tornado uma lenda viva, a mulher que podia chamar tempestades. Algumas pessoas vinham me pedir que ensinasse os cânticos. Outras me evitavam, com medo de que eu trouxesse destruição para suas vidas também. A propriedade foi dividida entre credores e parentes distantes dos Tavares, mas ninguém quis reconstruir no local original. Diziam que a terra estava amaldiçoada, que o vento nunca parava de soprar ali, que à noite podiam-se ouvir cânticos em línguas estranhas. Deixaram as ruínas como estavam, um monumento involuntário ao poder que haviam subestimado. Quanto a mim, fui liberta, não por bondade, mas por medo. Ninguém queria manter acorrentada uma mulher que podia invocar destruição. Me deram papéis de alforria e me pediram, educadamente, mas firmemente, que fosse embora. Aceitei. Não havia mais nada para mim ali além de memórias de dor e do túmulo do meu filho. Viajei pela Bahia durante anos. Alguns lugares me recebiam bem. Outros me expulsavam quando descobriam quem eu era. A história da mucama do vento havia se espalhado, crescendo e se transformando a cada nova contação. Alguns diziam que eu podia voar, outros que falava com os mortos, outros ainda que era uma feiticeira poderosa que podia amaldiçoar apenas com um olhar. A verdade era mais simples e mais complexa. Eu era apenas uma mulher que havia aprendido os cânticos de sua avó. Uma mulher que, no momento de maior dor, havia se conectado com algo antigo e poderoso. Uma mulher que havia descoberto que os deuses africanos não haviam sido deixados do outro lado do oceano. Eles haviam atravessado nos corações e vozes de cada pessoa escravizada, esperando o momento de serem chamados novamente. Ensinei os cânticos para algumas poucas pessoas ao longo dos anos, escolhidas cuidadosamente, mulheres que eu sabia que usariam o conhecimento com sabedoria, porque poder sem sabedoria é destruição indiscriminada. E eu havia visto destruição suficiente para toda uma vida. Em 1888, quando a abolição finalmente chegou, eu estava em Salvador. Tinha 48 anos e me sentia como se tivesse vivido 3 vidas. Vi as celebrações nas ruas, a alegria das pessoas finalmente livres no papel, se não ainda na prática. Mas também vi a dificuldade, a falta de preparação, o abandono que veio após a libertação. Muitos libertos procuravam por mim. Queriam que eu os ajudasse, que usasse meus poderes para facilitar suas vidas. Alguns queriam que eu trouxesse destruição sobre seus antigos senhores, mas eu recusava. O que havia feito no engenho São Tiago havia sido justiça, mas justiça nascida de uma dor insuportável. Não era algo para ser usado levianamente, não era uma arma para ser brandida a cada dificuldade. Expliquei que os cânticos não eram sobre vingança. Eram sobre conexão, sobre manter viva a memória de onde viemos, sobre honrar os ancestrais que sobreviveram ao insuportável. O vento respondeu naquele dia, porque uma injustiça extrema havia sido cometida contra uma criança inocente. Não era um poder para ser usado por capricho ou raiva passageira. Passei meus últimos anos em um pequeno quilombo no recôncavo baiano. Era uma comunidade de libertos e fugitivos que haviam criado sua própria sociedade, livre das amarras da escravidão. Ali, eu era respeitada não pelo que havia destruído, mas pelo que havia preservado, o conhecimento ancestral, as canções, as histórias. Ensinei às crianças do quilombo, não apenas os cânticos de Oiá, mas também as histórias de minha avó Abene, as memórias da África que ela havia carregado através do oceano. Ensinei sobre respeito aos mais velhos, sobre a força que vem da comunidade, sobre como sobreviver mantendo a dignidade intacta. Voltei ao local do antigo engenho São Tiago apenas uma vez, 10 anos depois da destruição. As ruínas ainda estavam lá, cobertas de vegetação. A natureza havia reclamado a terra, transformando o lugar de sofrimento em algo que parecia quase pacífico. Mas o vento ainda soprava constantemente ali, um lembrete eterno do que havia acontecido. Fui até onde Benedito estava enterrado. A cruz de madeira que haviam colocado havia apodrecido, mas eu sabia exatamente onde era. Ajoelhei e coloquei flores silvestres sobre a terra. Cantei uma última vez para ele, não os cânticos de invocação, mas uma canção de ninar que costumava cantar quando ele era bebê. O vento ao meu redor ficou suave, carícia em vez de fúria, e por um momento, apenas um momento,
senti a presença de Benedito. Não era assustador ou triste. Era reconfortante, como se ele estivesse me dizendo que estava bem, que entendia, que me perdoava por não ter conseguido protegê-lo. Chorei então, pela primeira vez desde sua morte. Lágrimas que lavaram parte da dor que eu carregava há uma década. Quando deixei aquele lugar, sabia que não voltaria. Havia feito as pazes com o passado tanto quanto era possível. Benedito estava em paz. O engenho São Tiago estava destruído. E eu ainda estava viva, carregando dentro de mim os cânticos que nenhuma corrente poderia roubar, nenhum chicote poderia silenciar. Morri em 1903, aos 63 anos, cercada pela comunidade do Quilombo que havia me acolhido. Minhas últimas palavras foram um dos cânticos de Abene, sussurrado para as mulheres jovens que se aglomeravam ao redor de minha cama. Passei para elas o que havia sido passado para mim, mantendo viva a corrente inquebrável de conhecimento ancestral. Dizem que no dia em que morri, um vento forte soprou pelo Quilombo, balançando todas as árvores, mas não derrubando nada. Era Oiá, vindo buscar uma de suas filhas. Enterraram-me sob uma árvore grande e plantaram flores ao redor. E até hoje, contam as histórias. O vento sempre sopra suavemente naquele lugar, carregando fragmentos de canções antigas. Esta é a história da mucama do vento, que destruiu o engenho São Tiago. Mas é mais do que isso. É a história de como o conhecimento ancestral sobrevive mesmo nas condições mais brutais. É sobre como a fé, a verdadeira fé conectada às raízes mais profundas de um povo, pode se manifestar de formas que desafiam a explicação. É sobre uma mãe que perdeu tudo, mas encontrou na sua dor mais profunda uma conexão com forças maiores do que qualquer opressor. É sobre justiça que vem não dos tribunais dos homens, mas dos próprios elementos da natureza quando são invocados corretamente. Zefa Mina não era uma santa, não era uma super-heroína. Era uma mulher comum, que tinha um dom extraordinário, herdado através de gerações de mulheres fortes que recusaram deixar sua cultura morrer. Quando o momento extremo chegou, quando a injustiça ultrapassou todos os limites, esse dom se manifestou de uma forma que mudou não apenas sua vida, mas toda a história daquela região. O engenho São Tiago nunca foi reconstruído. Até hoje, mais de um século depois, as ruínas permanecem. Viraram um tipo de santuário não oficial, um lugar onde pessoas vão quando precisam de justiça que o mundo não oferece. Deixam oferendas para Oiá, flores vermelhas e brancas, velas, fitas, e dizem suas preces, pedindo que a Senhora dos Ventos ouça seus clamores como ouviu o de Zefa. A história de Zefa se espalhou e se transformou ao longo dos anos. Alguns elementos foram exagerados, outros suavizados. Mas o núcleo permanece. Uma mulher escravizada invocou uma tempestade e destruiu o império de Cana de seu opressor. E essa história se tornou um símbolo de resistência, de poder feminino, de justiça ancestral. Na cultura afro-brasileira, especialmente entre as comunidades de terreiro, Zefa Mina é lembrada como uma das grandes invocadoras de Oiá. Seu nome é cantado em alguns pontos, suas histórias contadas como exemplo de fé e coragem. Ela se tornou, de certa forma, ancestral para muitos que nunca a conheceram, um exemplo de que os orixás não apenas existem nas histórias antigas, mas continuam respondendo aos chamados de seus filhos. Meteorologistas e historiadores tentaram explicar o tornado de 1875 de formas puramente científicas. Falam sobre condições atmosféricas incomuns causadas pela seca prolongada, sobre diferenças súbitas de temperatura, sobre formações raras, mas não impossíveis. E talvez estejam certos. Talvez tenha sido apenas coincidência que uma força da natureza tenha se manifestado exatamente quando Zefa cantava, exatamente onde ela cantava, e tenha destruído precisamente as estruturas que representavam sua opressão. Ou talvez a ciência e o misticismo não sejam tão separados quanto pensamos. Talvez os cânticos de Zefa tenham de alguma forma afetado as condições atmosféricas. Talvez a intenção focada, a dor profunda, a conexão ancestral possam influenciar o mundo físico de formas que ainda não entendemos completamente. Talvez os ancestrais africanos que desenvolveram essas práticas sabiam algo sobre a natureza da realidade que o mundo moderno esqueceu.
O que não pode ser negado é o impacto duradouro da história. O Engenho São Tiago foi apenas um de milhares no Brasil, mas foi o único destruído completamente por um tornado no exato momento em que uma mãe enlutada cantava invocações para uma deusa africana. Essa singularidade, essa convergência improvável de eventos, é o que mantém a história viva mais de um século depois. Há quem diga que à noite, quando a lua está cheia, ainda é possível ouvir os cânticos de Zefa ecoando nas ruínas. Moradores locais evitam passar por ali após o anoitecer, não por medo de Zefa, mas por respeito. O lugar se tornou sagrado de uma forma não oficial, um memorial para todos aqueles que sofreram sob o sistema escravista e para a mulher que ousou responder com toda a força da natureza. Pesquisadores e curiosos visitam as ruínas ocasionalmente. Alguns procuram explicações científicas, outros conexões espirituais. Fotógrafos capturam as pedras cobertas de musgo, as vigas retorcidas pelo tempo e pelos elementos, a vegetação que transformou o lugar de horror em algo que parece quase místico. E todos sentem algo ali, uma presença, uma energia, uma história que se recusa a ser esquecida. A comunidade quilombola onde Zefa passou seus últimos anos ainda existe. Cresceu e prosperou ao longo das décadas, mantendo vivas as tradições que ela ajudou a preservar. As mulheres mais velhas da comunidade ainda ensinam os cânticos, não apenas os de Oiá, mas todos os que foram salvos da obliteração cultural que a escravidão tentou impor. Entre essas mulheres, há sempre uma que é reconhecida como a atual guardiã dos ventos. Não é um título formal, mas algo que acontece naturalmente. Uma menina nasce, e desde cedo mostra uma conexão especial com o ar, uma capacidade de sentir mudanças no clima antes que aconteçam, uma voz que parece carregar mais longe que deveria. Essa menina é então ensinada com cuidado especial, recebendo não apenas os cânticos, mas também a responsabilidade que vem com eles. Porque esse é o legado real de Zefamina. Não a destruição que ela causou, mas a preservação que ela garantiu. Em um sistema que tentou apagar completamente a cultura africana, transformar pessoas em propriedade sem passado ou identidade, ela manteve viva a corrente de conhecimento. E ao fazer isso de forma tão dramática, tão impossível de ignorar, garantiu que essa corrente nunca seria quebrada. Os cânticos que a Beni ensinou a Zefa, que Zefa ensinou a Benedito e as mulheres do Quilombo, continuam sendo cantados. As histórias da África, transmitidas oralmente através de gerações, sobreviveram ao oceano, à escravidão, ao tempo. E cada vez que alguém canta esses cânticos, cada vez que alguém conta essas histórias, Zefa, a Beni e todos os ancestrais vivem novamente. Há uma ironia cruel no fato de que o Coronel Tavares construiu seu império pensando em deixar um legado. A casa grande, os engenhos, a fortuna, tudo foi planejado para durar gerações, para que o nome Tavares fosse lembrado com respeito e admiração. Mas o que sobreviveu não foi seu legado de opressão, mas o legado de resistência de uma mulher, que ele considerava sua propriedade. Hoje, poucos conhecem o nome completo do Coronel Américo Tavares, mas Zefamina é lembrada. Seu nome é cantado em terreiros, contado em rodas de histórias, sussurrado com reverência por aqueles que entendem o peso do que ela fez. Ela se tornou símbolo, mito, ancestral, e nesse processo, alcançou uma forma de imortalidade que nenhuma fortuna poderia comprar. A história de Zefa também serve como lembrete de algo que o Brasil frequentemente tenta esquecer. A escravidão não foi apenas uma instituição econômica, foi uma tentativa sistemática de destruir povos inteiros. E o fato de que a cultura africana não apenas sobreviveu, mas floresceu no Brasil, apesar de tudo, é testemunho da resiliência incrível desses povos. Cada capoeira rodando, cada atabaque tocando, cada prato de feijoada servido, cada palavra de origem africana que usamos sem pensar, cada orixá cultuado, tudo isso é vitória sobre a tentativa de apagamento. E histórias como a de Zefa são parte crucial dessa vitória, lembrando que a resistência tomou muitas formas, algumas sutis, outras devastadoramente dramáticas. Existe um debate entre acadêmicos e praticantes das religiões afro-brasileiras sobre o que realmente aconteceu em 1875.
Alguns argumentam que foi puramente natural, outros que foi puramente espiritual, outros ainda que foi uma combinação de ambos. Mas talvez a pergunta errada esteja sendo feita. Talvez a questão não seja se Oiá respondeu ao chamado de Zefa, mas sim porque ainda nos surpreendemos quando o impossível acontece. Vivemos em um mundo que tenta separar o material do espiritual, o científico do místico, o possível do impossível. Mas essas separações são construções modernas. Para Zefa, para Abene, para milhões de africanos e seus descendentes, o mundo sempre foi um lugar onde o físico e o espiritual coexistem e interagem. Onde os ancestrais estão presentes, onde os orixás caminham entre nós, onde o vento pode carregar mais do que apenas ar. A destruição do engenho São Tiago foi, nesse contexto, não um milagre ou uma coincidência, mas uma manifestação natural de leis que o mundo moderno escolheu esquecer. Foi justiça operando em um nível que transcende tribunais e códigos legais. Foi a natureza respondendo quando foi chamada por alguém que ainda sabia a linguagem correta para fazer o chamado. E talvez seja isso que mais assusta aqueles que têm poder. Não a possibilidade de revoltas ou fugas, mas a ideia de que existem forças que eles não podem controlar, não podem comprar, não podem chicotear até a submissão. Forças ancestrais, espirituais, naturais, que reconhecem injustiça independente de leis humanas e respondem de acordo. A história de Zefa Mina não é confortável. Não tem o final feliz que gostamos em nossas narrativas. Benedito não voltou à vida. O sistema escravista não acabou imediatamente. Zefa não viveu seus dias em paz e prosperidade. Mas há uma satisfação profunda, quase primitiva, em saber que pelo menos uma vez a justiça veio rápida e devastadora para aqueles que pensavam estar acima de consequências. E há poder em saber que essa capacidade de resistência, de conexão com forças maiores, de invocar mudança radical quando necessário, ainda existe. Os cânticos ainda são ensinados. Os orixás ainda são cultuados. A memória ainda é preservada. E enquanto isso continuar, enquanto houver alguém que saiba as palavras certas e tenha a coragem de cantá-las, o legado de Zefa permanece vivo e poderoso. Nos últimos anos, tem havido um interesse renovado na história de Zefa. Escritores, cineastas, artistas, todos atraídos pela narrativa dramática e pelas questões profundas que ela levanta sobre justiça, poder e resistência. Alguns tratam a história com o respeito que merece, outros a exploram superficialmente. Mas cada nova contação, cada nova interpretação, mantém Zefa presente no consciente coletivo. Há planos de transformar o local das ruínas em um memorial oficial, um lugar de educação sobre a escravidão e resistência. A proposta enfrenta a resistência de alguns, que prefeririam deixar o passado enterrado, e apoio entusiasta de outros, que veem a necessidade de confrontar essa história honestamente. O debate continua, mas as ruínas permanecem. Testemunhas silenciosas de um dia em que o impossível aconteceu. Para aqueles que visitam o local hoje, a experiência é frequentemente descrita como transformadora. Há algo no ar ali, dizem. Algo que faz você sentir a presença de todos aqueles que sofreram, lutaram e resistiram. O vento, que realmente sopra constantemente naquele lugar, parece carregar sussurros, fragmentos de canções, ecos de um grito de dor tão profundo que rasgou o véu entre o mundo físico e espiritual. Algumas pessoas relatam experiências estranhas, sensação de serem observadas, sons de cânticos distantes, visões de uma mulher de pé no centro das ruínas, com braços abertos para o céu. Céticos atribuem essas experiências à sugestão, imaginação ou efeitos do vento constante. Mas aqueles que têm as experiências sabem que sentiram algo real, algo poderoso, algo que transcende explicações simples. A Igreja Católica nunca reconheceu oficialmente o evento como milagroso, obviamente, já que envolve divindades africanas. Mas alguns padres locais, especialmente aqueles envolvidos com teologia da libertação, reconhecem a história como exemplo de como Deus, ou o divino em qualquer forma que tome, se coloca ao lado dos oprimidos. É uma interpretação que Zefa provavelmente apreciaria. Esse reconhecimento de que justiça divina não conhece fronteiras denominacionais. Entre praticantes de candomblé e umbanda,
Zefa é às vezes invocada como uma pombagira, ou ancestral poderosa, não oficialmente santificada, mas reconhecida como alguém que alcançou um nível de conexão espiritual digno de respeito e memória. Em alguns terreiros, há altares dedicados a ela, decorados com símbolos de Oiá, leques, espadas, as cores vermelho e branco. O que torna a história de Zefa particularmente poderosa é sua humanidade fundamental. Ela não era uma santa nascida especial, não tinha poderes desde criança. Ela era uma mulher comum que sofreu uma injustiça tão profunda que quebrou algo dentro dela, ou talvez abriu algo que estava fechado. No momento de maior desespero, encontrou dentro de si e na tradição de suas ancestrais uma força que mudou tudo. Isso significa que o que Zefa fez não era impossível ou reservado apenas para indivíduos especiais. Era resultado de conhecimento preservado, fé mantida viva, e uma conexão ancestral que qualquer um de nós poderia teoricamente acessar. Não precisamos de superpoderes ou destinos especiais. Precisamos apenas lembrar de onde viemos, honrar aqueles que vieram antes e manter vivas as tradições que nos conectam a algo maior que nós mesmos. Claro, a maioria de nós nunca invocará um tornado. A maioria nunca experimentará o tipo de dor profunda que Zefa experimentou ou terá razão para buscar a justiça radical que ela buscou. E talvez isso seja bom. O poder de destruir é terrível e não deve ser usado levianamente. Mas o conhecimento de que esse poder existe, de que há justiça além das leis humanas, de que os opressores não são tão todo-poderosos quanto pensam, isso é algo que todos podemos carregar conosco. A verdadeira lição da história de Zefa não é sobre vingança ou destruição. É sobre preservação e resistência. É sobre como o conhecimento ancestral, mantido vivo através de gerações apesar de todos os esforços para destruí-lo, pode ser a ferramenta mais poderosa que temos. É sobre como conexão com nossas raízes, nossa cultura, nossos ancestrais, nos dá força que nenhum opressor pode tirar. Zefa Mina não destruiu o engenho São Tiago por raiva cega ou sede de vingança. Ela o destruiu porque invocou forças que reconhecem injustiça em um nível fundamental e respondem de acordo. E no processo, provou que nem tudo pode ser acorrentado, que há aspectos da experiência humana, da conexão espiritual, do poder ancestral, que sobrevivem e prosperam mesmo nas condições mais brutais. Hoje, mais de 140 anos depois, quando olhamos para as ruínas do engenho São Tiago, vemos mais do que pedras e madeira deteriorada. Vemos um monumento à resistência, um lembrete de que sistemas de opressão, não importa quão poderosos pareçam, não são invencíveis. Um testemunho do poder da memória ancestral e da fé mantida viva através de gerações. E quando o vento sopra através dessas ruínas, carregando consigo o cheiro de terra e vegetação, talvez carregue também os ecos dos cânticos de Zefa, palavras em Iorubá que atravessaram oceanos e séculos, que sobreviveram a correntes e chicotes, que finalmente encontraram voz em uma mulher desesperada e trouxeram justiça na forma de um redemoinho devastador. Esta é a história da mucama do vento. Mas é também nossa história, a história de todos os que descendem de povos oprimidos, de todos os que carregam memórias ancestrais, de todos os que se recusam a esquecer. É um lembrete de que somos mais poderosos do que pensamos, especialmente quando nos conectamos com as raízes profundas que nos sustentam. Zefa Mina cantou por 3 dias e mudou o mundo. Não o mundo inteiro, talvez, mas seu mundo, e o mundo de todos ao seu redor. Provou que uma única voz, quando carrega o peso de gerações e é amplificada pela justiça ancestral, pode ser mais poderosa que qualquer império construído sobre sofrimento. E esse, no final, é o legado mais importante que ela poderia deixar. A prova de que resistência é possível, de que justiça existe mesmo quando parece impossível, de que o vento sempre responde quando chamado pelas palavras certas.